Tem uma coisa que a gente usa bastante, Rafa, dentro da expansão, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tu com certeza tem muito a agregar, que a gente trabalha muito sobre a venda da expansão a partir de uma oportunidade. Então você fala muito sobre isso, né? Que a pessoa, por mais que a gente tenha aqui 3 modelos hoje, montar ótica no shopping, no público ABC lá, montar uma multimarcas na rua ou ainda montar uma outlet, aqui na expansão, se a pessoa está falando comigo, por exemplo, ela não tem a necessidade de já tomar essa decisão. Porque a gente tem hoje muito espaço ainda para crescer. Como que a gente trabalha essa oportunidade hoje? Como que o investidor pode visualizar isso? Então, a gente vai abrir para ele quais são as opções que ele tem para montar na cidade, na região que ele tem, e qual a melhor opção para ele montar essa primeira loja. Seria isso? Exatamente. É trazer a melhor opção de investimento. É quase que alocação de recurso mesmo, entendeu? Então, o que a gente leva em consideração? O capital disponível do investidor, um pouco do perfil, né, um pouco do perfil, e aí a gente vai buscar as oportunidades que ele tem na região. Né? Então, o Fábio chegou agora, é nosso franqueado e resolve montar lá no oeste do Paraná. Né? Olha, eu estou em determinada cidade. A gente faz um estudo naquela cidade que ele está e traz as opções. Olha, aqui pode ser a melhor opção, ou talvez no shopping regional que atende a sua região, certo? A grande vantagem que os franqueados, os novos investidores têm com o QOculus é a questão de ser uma rede nova. Então, é praticamente uma página em branco. Né? Então, quando a gente está indo para uma região nova, para quem está escutando a gente e tem interesse e está de olho na sua região e a gente ainda não tem loja, é uma oportunidade muito grande, porque ele pode ter a melhor negociação, né, ele pode montar a loja aonde ele quiser e onde for o melhor negócio para ele, e tem a possibilidade ainda de crescimento. Né, é comum hoje, é comum em ótica e dentro da nossa rede, acabou se tornando comum também o franqueado ser multifranqueado. Então nós temos franqueados que abriu a primeira unidade, já está na segunda, nós temos franqueados que está indo para a terceira. Então é uma oportunidade muito interessante para quem vai, para quem está chegando agora na nossa rede, porque agora que a gente está realmente partindo para uma expansão. E aproveitando a deixa aí, a vantagem já do franqueado de participar de uma rede de franquia é que ele já conta com know-how, já na abertura, na determinação de que loja que ele vai abrir, onde que ele vai abrir. Então, esse estudo a franqueadora também já oferece ao E franqueado. ter várias unidades é de baixa complexidade, né, Neto? Não é uma preocupação que vai, não, vou ter 3 problemas se eu tiver 3 lojas, né? Não, com certeza. Tendo uma ou 3, basicamente você vai ter a mesma gestão. É questão de escala, de você amanhã ter um escritório, enfim, fazendo a gestão de todas essas lojas. Legal. Isso facilita também no crescimento e investimento, né? A ótica, ela permite isso, né? A ótica permite isso. Se a gente for falar de algumas premissas, a ótica ela tem baixo investimento e alta lucratividade. É um segmento que o faturamento, se você for comparar por pares ou por outras... quando você está dentro do shopping, você olha quem tem ao seu redor, a ótica vai faturar menos que o restaurante. Mas a lucratividade é alta. Então, até nisso a ótica ela é favorável, vamos dizer assim. Se você for olhar do ponto de vista tributário e fiscal, o Simples contribui muito. Né? Você pode ter hoje o faturamento médio das nossas lojas tá entre 100 e 110 mil reais. Certo? Se você for trazer isso para o faturamento dentro do Simples, você consegue ter 3 lojas operando dentro do Simples sem estourar o Simples Nacional. Então, 3 unidades é tranquilo para o franqueado tocar, certo? Ele consegue tranquilamente fazer isso sem ter que fazer grandes malabarismos fiscais ou ter que ter uma equipe muito extensa, ele consegue trabalhar muito bem. E é uma tendência, né? Multifranqueados aí no Brasil, tem vários multifranqueados, não só com uma bandeira, enfim, com outras bandeiras, e então acho que se torna uma tendência aí de ter mais lojas. Isso nós estamos falando de 3 lojas a 100 mil, 300 mil reais. Se a gente fala de uma rentabilidade líquida de 22%, nós estamos falando de 60 mil reais. Como é possível ter esse lucro? Aonde está o segredo dessa lucratividade no ramo óptico? Por que tão grande? Eu acho que, primeiro começa que o ramo ele tem essa particularidade. Até, se a gente falar 30 anos atrás, isso aí era muito maior. Olha né? isso. Mas como todo mundo, a gente vem tendo uma redução nas margens, o ramo óptico ainda permite isso. Por quê? Porque é um ramo que é de saúde, ele é estratégico, é um ramo que você não consegue abrir muito. Eu estou fazendo uma propaganda aqui de franquia, mas você abrindo uma loja sem uma franquia por trás, talvez você vai ter muita dificuldade de ter um bom relacionamento, de ter bons preços. Então, realmente, o ramo ele permite que se tenha altas margens aí. Legal. O grande segredo da ótica, ele não está no óculos que você vende, ele está na lente que você vende. A gente já falou aqui que 70%
do faturamento das nossas lojas hoje são lentes, né? Então, eu estou falando que 70% do volume financeiro que a loja vende é a lente, e não a armação ou óculos de sol. Para quem não usa óculos, acontecia isso comigo antes de que óculos, você imagina, quando você fala de ótica, você pensa em óculos de sol, porque o cara usa óculos de sol. Mas para quem já teve a oportunidade de ir numa ótica junto com o familiar, ou quem está usando o primeiro óculos, ou aquele que está chegando na nossa cidade e está tendo que usar o primeiro multifocal, ele sabe do custo que tem, né? Se a gente fala de uma lente, a gente está falando de 100 a 700 reais, uma lente de visão simples. Se a gente fala de um multifocal, a gente está indo para de 600 a 3.000, às vezes chega a 7, a 8... 15. Exatamente. Então, quando a gente fala de ótica, né, você tem essa rentabilidade porque a alocação de recurso dentro do negócio, ela acaba sendo muito otimizada. É um segmento que tem pouquíssimo estoque. Você tem que ter pouco estoque dentro da loja. E quando você fala de varejo, um dos maiores segredos do varejo é estoque. A gente tem toda uma conta, a gente tem todo o suporte, a gente tem, como é que eu vou dizer, um sistema de otimização de estoque, mas se você for comparar, por exemplo, com o varejo de moda, né, quando você for comparar com quem tem loja de roupa, que chega para mim e fala, vou investir em loja de roupa, e você olhar a quantidade de estoque que você tem que ter e o giro do estoque, o da ótica é infinitamente menor a outros segmentos, né? O prazo de vida desse estoque também é muito importante, né? Quando você compra uma armação dessa e coloca no estoque da sua loja, dificilmente ela vai ficar ultrapassada em menos de 2 anos. Por mais que você trabalhe com tendência, por mais que cada vez mais ótica está se juntando à moda e está se trabalhando tendência, cores, dificilmente você vai ter um produto que ele vai estragar, ele vai ficar perecível ali. E quando você vai comparar com outros segmentos, como a alimentação, você tem a questão do perecível, ou de novo aquela comparação que a gente sempre, chegam muitos franqueados que acabam fazendo com moda, você errou a compra, você investiu muito no estoque, aquele estoque deu errado naquela coleção, não fez frio na época certa, não fez sol na época certa, morreu o teu estoque. Você tem que liquidar aquilo abaixo do preço de custo por mais da metade do ano. Ótica não acontece isso. Você não vê isso em ótica, exatamente. Até pouco tempo atrás, ótica não fazia liquidação. A gente começou a ver do ano passado para esse. Acho que a gente está vendo algumas coisas de liquidação de ótica. Mas não precisa liquidar mesmo o estoque, né? Até esse momento, o estoque ele compõe aí, tem um giro muito interessante, uma saúde bem bacana, uma longevidade legal.